como os apócrifos, que não foi interessante Foram retirados, né? colocar eles na Bíblia ali, né? Se é tudo mandado por Deus, por que não colocar esses livros? Ah, não posso colocar esse aqui, porque esse aqui fala que não precisa de templo para você adorar a Deus, né? Fica um pouco confuso essas coisas. Não acho. São várias perguntas importantíssimas que você trouxe aí. Nós podemos abordar vários aspectos dela. Um aspecto principal que nós podemos já começar abordando é que o texto bíblico não trouxe nenhuma vantagem para os apóstolos, de um ponto de vista meramente materialista. O que os apóstolos conseguiram com a divulgação da mensagem do evangelho foi o quê? Perseguição, tortura e morte. Todos foram perseguidos, torturados e mortos por defender as verdades do evangelho. O único apóstolo que não foi assassinado em razão de sua fé foi João, que teve a sua pena mudada para a pena perpétua e foi levado para Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Não pode ser um movimento que alguém inventaria algo com o objetivo de ser perseguido, torturado e morto. Isso é uma situação muito clara. Claramente não há vantagem para isso. Até hoje, a proposta do cristianismo para o cristão é, sabe qual? Morra. Porque Cristo vive em você. Ou foi Éfeso que ele foi exilado? Foi em Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Estou falando do evangelista João. Foi o único que não foi assassinado em razão da sua fé. Não foi João que levou Maria para proteger ela em Éfeso? Foi o último dos apóstolos que ficou designado para ele, ó. Proteja Maria, tira ela daqui, senão vão matar ela. Foi, que estava na situação da cruz, mas depois começou a perseguição terrível aos cristãos que já existia. Aprofundou-se ainda mais e todos foram, após esse momento, perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João. Isso é uma evidência, mas há outras também. Mesmo que você ache que a Bíblia não é um livro inspirado, mesmo que você olhe para a Bíblia da situação de um ateu, você terá muitas dificuldades em explicar como aquele texto é tão impressionantemente organizado. Porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento, num período de 1.500 anos, 15 séculos. Não é um texto que você pega e vai produzir. É um texto escrito em 3 continentes, em 3 línguas, em 1.500 anos, meu querido, por pessoas totalmente diferentes. É porque o Velho Testamento já vinha sido escrito antes de Cristo, né? Isso. Quando Cristo vem, aí você começa a produzir o Novo Testamento. Isso. E eu acredito que sim, a palavra de Jesus fez efeito naquela população, a palavra de Jesus foi libertadora, né? E a tendência era crescer cada vez mais e tirar o poder do Império Romano. Que é nessa hora que o Império Romano vira e fala assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui por permanência, por sobrevivência. Né? A tendência de algo que está no poder é sobreviver, resistir até o último limite. E aí ele pega esse livro para ele e fala, ó, vamos compilar aqui, é nosso, vamos... Ele quem pega o livro? O Império Romano. E eles usam a Bíblia para isso, não? Não, peraí. Quem compila os 39 do Antigo Testamento são judeus. Judeus, sim, já estava, mas eu falo a formação da Bíblia. É isso que eu estou falando. A finalização da Bíblia. É isso que eu estou lhe falando. O que é que acontece? Como é que o Antigo Testamento é formado? O Antigo Testamento é formado pelo mesmo livro que é o livro sagrado dos judeus. Que no caso a gente está falando da Torá. A Torá é a primeira parte do livro sagrado dos judeus. O livro sagrado dos judeus se chama Tanar. A Tanar, ela tem 3 partes, tá? A primeira parte é a Torá. A segunda parte é o Neviim. E a terceira parte é o Ketuvim. A Tanar tem 24 livros, que são divididos dessa forma. 5 da Torá e depois os outros no Neviim e Ketuvim. 24 livros. Esse mesmo texto de 24 livros foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Isso é uma coisa do judaísmo, certo? Foi fechado no Concílio de Jâmnia no ano 90 depois de Cristo. Jesus é judeu. Os apóstolos eram todos judeus. Todos judeus. Mas os judeus não reconheciam Jesus como filho de Deus. Salvador, né?
Assim como os judeus que reconheciam diziam que os que não reconheciam estavam errados. Jesus não veio para revogar o judaísmo. Jesus veio para cumprir o judaísmo. Jesus veio como alguém para quem o texto judaico apontava. E nós podemos falar sobre isso aqui em várias situações do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Cristo não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias. Ele é para quem o Antigo Testamento, escrito por 14 séculos, aponta. Então nós temos um texto, meu querido, construído num período de 14 séculos por pessoas das mais diversas qualidades. Você tem textos escritos por reis, Davi, Salomão, por profetas, Isaías. Você tem textos até eróticos, você tem, como é o texto de Cantares, escrito por Salomão, que demonstra que, deixa claro que o amor do esposo pela esposa, do marido pela mulher, não se realiza unicamente no plano espiritual ou almático, mas também no plano físico. O relacionamento sexual no casamento é uma dádiva de Deus e a Bíblia toca neste ponto de maneira muito importante no livro de Cântico dos Cânticos, ou alguns chamam Cantares. Então é um livro construído num período de 14 séculos. Eu já falei por 31 autores. Você acha que esses autores estavam inspirados? Inspirados por Deus. E esses livros todos não têm uma contradição. Tem dificuldades para as quais há solução. Há contradições aparentes. Para todo o texto você tem soluções. Isso é único. Entendeu? Esse é um Antigo Testamento que aponta para Cristo. E se você não entender que aponta para Cristo, você não entenderá a profundidade do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento só é interpretado de forma absolutamente correta quando você olha para o Antigo Testamento pelas lentes interpretativas, ou se assim vocês me preferem que eu diga, pelas lentes hermenêuticas que são Jesus Cristo. Jesus é a lente que dá sentido ao Antigo Testamento. Se você tirar essa lente, você verá o Antigo Testamento, mas não verá a profundidade do Antigo Testamento. Eu faço a seguinte correlação. É como sem a lente interpretativa, que é Jesus Cristo, o Antigo Testamento fosse como uma flor muito bonita, mas sem cor e sem perfume. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento pela lente interpretativa, que é Jesus Cristo, a flor se torna viva, com cores vibrantes e perfumes suaves. Porque nós passamos a dar entendimento àquilo. Posso dar vários exemplos, se você quiser falar. O Novo Testamento começa com 4 biografias. É uma biografia. Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias. Biografias de quem? Quem é o biografado? Jesus de Nazaré. E é interessante que a primeira frase do primeiro evangelho do Novo Testamento diz, olha, esta aqui é a genealogia de Jesus. Aí diz, filho de Davi, filho de Abraão. Por que diz isso? É uma correlação imediata de uma biografia ao Antigo Testamento. Está dizendo assim, olha, este biografado aqui é aquele em quem a promessa feita a Abraão é cumprida. Porque lá em Gênesis, você tem uma promessa a Abraão que diz assim, que por meio de um dos seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão tem o seu filho Isaque, tem seu neto Jacó. Não é em Isaque todos os povos da terra são abençoados, não é em Jacó, não são nas 12 tribos. Em quem? Neste biografado, Jesus de Nazaré, que é biografado por Mateus. Aí diz filho de Davi. Filho de Davi por quê? Porque lá no livro de Reis tem dizendo que um filho de Davi construirá um templo, e todos pensam que é Salomão, porque Salomão de fato construiu o templo, tanto que é templo de Salomão, não? Construiu o templo com material reunido pelo seu pai Davi. Isso é um exemplo de humildade muito impressionante de Davi. Ele reuniu material para seu filho construir o templo. Mas acontece que lá em Reis diz assim, construirá um templo cujo trono durará para sempre. O templo que Salomão construiu não teve um trono que durou para sempre, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pela segunda vez. Então, o templo que é construído, cujo trono dura para sempre, é o templo construído em Jesus, na sua ressurreição. Jesus é aquele em quem a promessa feita a Davi é cumprida. Por isso que o biógrafo Mateus expõe dessa forma. Então, você está entendendo que começa com 4 biografias. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois da biografia de Jesus, você entra num livro de história. É um livro de história de alto poder acadêmico. É impossível você compreender a Ásia Menor fora do livro de Atos. O livro de Atos é escrito por um médico, Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, escreveu Atos. Os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João.
Lucas escreveu o Evangelho, e você termina o Evangelho de Lucas, já entra em Atos. Atos é um livro escrito por Lucas, que é um livro de história. Atos tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia. Lucas é um médico, cientista, pesquisador. Você vai ler o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no verso 1, logo no início do capítulo 3, ele começa assim, ó. Quando fulano de tal era o governador, fulano de tal era o sacerdote, fulano de tal era isso, fulano de tal era aquilo. É como se eu dissesse aqui, na época em que o presidente era fulano, o governador do estado era não sei quem, o prefeito era não sei quem, o presidente da Câmara dos Vereadores era não sei quem, o bispo era não sei quem. Ele não está se escondendo. Para todas aquelas autoridades estarem exercendo aquelas posições na mesma época, só um ano satisfaz isso, que é o ano 29 depois de Cristo. Não é um texto que se esconde, é um texto que se expõe. O apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz aquela que eu considero a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso, quando diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo, que era um intelectual da mais alta estirpe, você sabe disso? O apóstolo Paulo era um filósofo. O apóstolo Paulo era de uma capacidade intelectual invejável. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, por sua vez, era neto de Hilel, que foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Cara, você sabe demais, mano. Era um cara extremamente capacitado. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, se um fato público, incomum, que é a ressurreição física de um homem não acontecer, todas as igrejas do mundo, todos os pastores e padres, tudo vão. Olha a coragem dessa pessoa e a convicção que ela tem neste fato histórico, que é a ressurreição física pública de um homem. Pois é, ele fala que se você não acredita na ressurreição, não adianta você ter fé. Não, ele não fala isso não. O que é? Ele fala, se a ressurreição não ocorreu, é um fato histórico, meu querido. Se ela não ocorreu, é vã a nossa fé. Independentemente se nós cremos ou não, não tem a menor importância. O fato é buscar as evidências. O que é verdade ou falso é independente do que nós cremos. E, por exemplo, assim, ó, se você acredita na ressurreição. Eu tenho evidências históricas para a crença na ressurreição. Eu não consigo acreditar de forma alguma na ressurreição. Mas não eu duvido, assim, eu não acredito que um homem foi esculachado, que ele foi violado, né, que ele foi torturado e 3 dias depois ele levanta intacto. O corpo dele não tá lá mais, vai né? até o reino dos céus. Não, ele levanta intacto, né? Ele aparece para as mulheres, né? Elas tocam ele não tem mais nenhuma ferida ali. Oferece mais para 500 pessoas. Você não crê na ressurreição. Não consigo. Então você tem uma questão... E peço desculpa, tá? Porque eu queria acreditar. Queria acreditar, mas não consigo. Não há nem de perto qualquer motivo para pedir desculpas por uma crença genuína. Mas estamos conversando aqui no âmbito intelectual. O que eu tenho que lhe dizer é o quê? Quando você não crê que a ressurreição ocorreu, você tem que dar conta de algumas coisas. Por exemplo, você tem que dar conta do fato de que pessoas, como os apóstolos, que após a morte de Cristo abandonaram o cristianismo, como é o caso de Pedro, Pedro voltou a pescar, diz as Escrituras, se tornaram, graças à presença do Cristo ressuscitado, tão corajosos, mas tão corajosos, que foram perseguidos, torturados e mortos, sem negar a ressurreição. Porque a hipótese contrária à ressurreição está na própria Bíblia, que é dos judeus, que disse que os seus seguidores subtraíram o corpo e anunciaram falsamente que Jesus havia ressuscitado. Mas vamos trabalhar historicamente com isso. Se os seus seguidores subtraíram o corpo, primeiro tem um problema de justificar como foi que conseguiram fazer isso com os guardas. Os guardas não podem. Segundo, e mais importante do que essa objeção, é justificar como grupo de pessoas se reúnem para propagar uma mentira mundo afora e tem como consequência da propagação dessa mentira sua perseguição, tortura e morte. Uma pessoa pode até morrer, meu querido, por algo que é mentira, mas ela acha que é verdade. Não existe na história da humanidade ninguém que morreu por algo que é mentira e sabe que é mentira. Qual foi o ganho dos apóstolos em terem propagado a ressurreição de Cristo? Isso é um indício histórico muito forte. É o único indício que a gente tem. Há muitos outros. Por exemplo, você mesmo citou um deles. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? As mulheres. As mulheres. Você acha que se colocariam mulheres, se não fosse a verdade, como primeiras testemunhas de um fato
nevrálgico, central, visceral do cristianismo, conforme nós vimos que é na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. Qual é o valor do testemunho de uma mulher na sociedade judaica? Nenhum. A mulher não tem testemunho, não vale nada na sociedade judaica. Quem enaltece a condição da mulher é Cristo, no advento da mulher samaritana. Nenhuma das sociedades antigas, chineses e todos mais, enaltece a condição da mulher. Nem os judeus, que são detentores da moralidade, enalteceram a condição da mulher. O fato, pela análise textual, de você ter colocado mulheres como primeiras testemunhas de um evento central do cristianismo, é um indício de que colocaram. Por quê? Porque era verdade. Colocaram contra a vontade deles. Meu Deus, por que foi mulher? Porque eu queria colocar aqui testemunhos dos homens com respaldo na sociedade. Então, há evidências da história. Independente do que fosse, a história ia ser contada, né? Acho que se fosse os homens que viram, a história ia ser contada do mesmo jeito. Mas se fosse homens que viram, teriam colocado que era homem. Mas se fosse para colocar uma mentira, jamais colocariam mulheres. Eu acho que não ia fazer diferença o resultado final, sabe? Totalmente. Quando se coloca mulher, não se tem credibilidade. Se você escrever um texto da antiguidade, você dizer... É porque isso não é pro contexto de hoje, né? Às vezes a gente pensa assim, uma mulher falando que viu alguma coisa hoje, isso tem um valor. Tem um valor. Na época histórica, onde a gente está falando, a palavra dela não tinha nenhum valor. Nenhum valor. Entendeu? O testemunho de uma mulher na sociedade judaica de antigamente valia tanto quanto o testemunho dessa garrafa d'água aqui. O fato de estarem ali mulheres como primeiras testemunhas de um fato nevrálgico visceral é, pela análise textual, um indício de que aquilo era verdade. Você sabe outro indício que é verdade? Por exemplo, nos evangelhos e no Novo Testamento tem várias situações dos apóstolos escrevendo contra eles mesmos. Como assim? Diz que eles dormiram quando deveriam estar acordados. Uhum. Que Paulo repreendeu Pedro. Jamais, sendo mentira, as pessoas escreveriam contra si próprios. Isso é técnica acadêmica de análise textual. Então a hipótese mais provável que nós temos é a da ressurreição. Aí você, mas a ressurreição é muito difícil. Eu sei, é um milagre. É um milagre. O primeiro milagre que ocorreu na história da humanidade foi a criação do universo a partir do nada. Se Deus criou o universo a partir do nada, ele pode ressuscitar quem ele quiser. Então, você tem um doutorado em lógica, isso também, não é? Em exatas, em lógica? É, educação matemática. Matemática e lógica. E o universo